Então, estamos aqui com uma geração de atores cubatenses, Cícero Gilmar Lopes, Edson Carlos Bombril, Amaro Gomes, respondendo uma só pergunta. O ator sem teatro em Cubatão, Cícero Gilmar Lopes. O ator sem teatro em Cubatão. É uma provocação interessante, porque... Mas aí eu tenho que contar histórias, Sim. ok? A gente começa com essa brincadeira de fazer teatro, porque teatro é uma grande brincadeira, embora seja muito sério, lá nos anos 80, nós somos antigos. E Final dos anos 80. final dos anos 80, na verdade, começando nos anos 90. E aí era um momento em que tinha muita efervescência, existiam muitos grupos na cidade, você ia em cada bairro tinha um representante, alguém que estava fazendo alguma coisa, se movimentando, mas nós não tínhamos o quê? Nós não tínhamos nenhum apoio público do que hoje a gente tem acesso, né? A gente não tinha acesso a nada disso e não tínhamos teatro. Nós tínhamos colégios, nós tínhamos um bloco que fazia às vezes desse aparelho para a gente ter as nossas apresentações. Então, não tinha Anelinas. Não, tinha uma Anelisa, mas não por Sim, era um outro equipamento, era um equipamento mais voltado mesmo para as crianças, tal, com zoológico, mas não é essa coisa. Então, eu fico imaginando que nós realmente chegamos, cara, quando tudo era só mato e fantástico que a gente resistiu e persistiu, fazendo das tripas corações e do bloco um teatro, da praça um teatro, porque era realmente um tempo muito difícil. Nosso 1001 utilidades, Edson Carlos Bombril. Acho que no que o Cícero falou, era importante falar também o seguinte, que a gente era meio escravo de uma estrutura no bloco cultural que a gente tentava fazer de teatro e que não era teatro, era um auditório. Então, na cidade de Cubatão, a gente sempre foi meio escravo dos locais, né? Olha, tinha a Paixão de Cristo, que era uma manifestação teatral, mas que era uma manifestação mais popular, mais voltada à Igreja Católica, que não tinha tanto cuidado com a questão cênica, era uma coisa que era mais da participação popular, não artística. E aí, com essa coisa do movimento cultural, do boom do povo do teatro, acabou tendo um crescimento orgânico nessa coisa artística, teve um ganho de qualidade, começou a se discutir artes cênicas dentro da Paixão de Cristo, acabou ajudando muito essa coisa dos movimentos, do movimento. Mas um dos erros da nossa geração era se prender nessa coisa do palco italiano, de ter que ter um palco de madeira, de ter que ter a quarta parede, né? E nas tentativas que nós tivemos, inclusive, a gente acabou se colocando num local que era de obrigação do poder público, que é o seguinte: quem tem que fornecer isso é o poder público. Historicamente acontece no mundo todo isso. E a gente, por necessidade de achar, a gente precisa ter um palco italiano, a gente precisa ter um chão de madeira, a gente está cansado a gente vivia uma ditadura dos biombos do bloco. Quem é mais antigo lembra disso, que todos os cenários eram aquele biombo amarelo horroroso, pesadíssimo, que ficava atrás da gente, era cenário de todos os espetáculos que a gente fazia. Então a gente acabou meio desbravador desse mato, de quebrar um pouco esse paradigma da cidade de Cubatão, que não estava preparado para isso. Só um adendo à tua fala. Mas a gente tinha essa concepção das coisas porque foi isso que trouxeram para a gente. Nós não tínhamos uma formação ainda, pelo menos a maioria de nós, não tinha essa formação, essa consciência de que o teatro poderia ser outra coisa além do palco italiano. Não. Foi o que trouxeram para a gente. A gente foi aprendendo, fazendo e aprendendo. Não, é verdade. O que a gente tinha muito era essa questão de Santos, né, que sempre foi em todos os aspectos políticos a capital da Baixada Santista, e na área de teatro também a gente acaba perseguia meio Santos, assim, a linguagem que se fazia no teatro de Santos e tal, e tinha essa coisa da necessidade de ter um teatro físico, um aparelho para que a gente subisse e tal, um teatro
que acabou virando o trambolho que virou. E aí, graças a Dionísio, apareceram outras gerações que conseguiram quebrar isso e fazer uma linguagem hoje de teatro que não é tão prisioneira dessa coisa na quarta parede. Agora uma nova geração. Uma nova geração. Amaro Lopes. Eu comecei um pouco depois, né, de vocês, final de 90, e eu cheguei aqui em 99 para 2000, né, final de 80 vocês. Então quase 10 anos depois começa a minha geração. E eu cheguei, na verdade eu sou cubatense, né, nasci em Cubatão, aí fui para São Paulo morar, e no meu retorno eu comecei a ter contato com o pessoal do teatro, que era a galera da minha idade, Esquilo, né, Wagner Lourenço, Fabiano, tinha uma própria Nayane que se tornou minha esposa, a mãe dos meus filhos, enfim. Então eu conheci na peça Baile na Curva, no bloco cultural, como vocês já disseram, que era a única estrutura que tinha viável para se fazer alguma coisa, apesar de a gente tem o famoso elefante branco, né, que a gente teve a oportunidade de fazer na parte de baixo, que não é o ideal, parece um anfiteatro ainda, porque ele não tem saída lateral, apesar de ter um fosso de acústica. O de cima que era o maior, que seria o verdadeiro teatro com toda a estrutura completa. E que era elizabetano. Exatamente. Que era aquela coisa de ter saída só para um lado. Mas não teve essa ditadura do teatro também. O Bombeiro levantou, eu lembro. Quando o Passarelli propõe a fazer o teatro ia ser o maior teatro da Chasquitice. Do hemisfério sul. O grande erro dele. O grande erro. Porque se ele pensa de uma forma mais séria no chão, nós dois teríamos um teatro lá. Não, então, é importante fazer esse registro porque, assim, a gente vivia uma época do meio final do Brasil grande. E aí tinha aquela questão orçamentária, que era o que a gente fazia de orçamento no começo do ano, na administração pública, fazia no começo do ano, a correção monetária dava uma liberdade para os gestores de ter o dobro ou o triplo do orçamento de livre provimento. Então, se eu tivesse um orçamento de 100 milhões, eu chegava no ano com 300 milhões, que eu podia fazer do jeito que eu quisesse, porque a correção monetária ia aumentando aquilo e eu não conseguia prever no orçamento. Então, foi dentro disso que criaram esse teatro desse tamanho, hospital. Então, o gestor não tinha lei de responsabilidade fiscal, então tinha uma liberdade para o gestor criar esse tipo de coisa. Tem uma coisa também importante registrar: a nossa geração viveu a geração do tal de batom poluído. Isso. Tinha uma certa resposta sobre isso. A geração do Amaro já não sofreu tanto quanto a nossa, né? Sim. Eu acho que você Chegamos já na mesma recuperação ambiental, quando criança, assim, né? Quando adolescente, já não tinha muito mais essa questão, já estava em recuperação, já tinha com outra as proposta, ISOs 14.000, que é de meio ambiente e tudo mais. mas com outra proposta teatral. Sim. Vocês foram fazer outros espaços. Sim. O que aconteceu na nossa época? Primeiro a gente começou, como vocês, ensaiar em escola. Ensaiava em escola, até eu comecei a fazer peça no Schmidt, festivais que tinha as estudantis, que eu acho que o Bombeiro chegou a ser jurado nas peças nossas, né? A Lúcia também, se não me engano. E aí eu comecei a montar lá no Schmidt uma peça, inclusive nós ganhamos o Festival Estudantil, né, desse ano. E aí foi de onde partiu a minha vontade. Isso que eu já fazia teatro do caos, eu só ia lá ver as peças e tal. E aí no ano seguinte eu entrei, ajudei ainda a fazer o Baile na Curva, e na sequência a gente fez a Aurora da Minha Vida. A gente fez uma pecinha lá na Secretaria lá do Estado, não lembro, acho que era a sobre o Estado da Criança e Adolescente, apresentou lá, e depois a gente entrou com a Aurora. Aí se iniciou essa coisa, a gente ensaiava na escola lá no Olimar, na São José, ensaiamos toda a peça lá, e depois a gente veio apresentar no bloco. Como sempre, como todas as nossas peças eram o tempo inteiro. Aí assim, a gente criou um time ali, uma nova geração, e começamos a pegar gosto, começamos a fazer algumas peças clássicas também. Aí veio, a gente conseguiu a ajuda, começou a Olimar com a influência política, foi a prefeitura, conseguimos investimentos, trouxemos Carlos Messene, Taná, depois veio o Chico, nosso amigo Chico, que já se foi, Taná também já se foi. Mas Sofredini foi no Guarani,
Foi a adaptação do Guarani, foi do Sofredini, mas quem dirigiu foi o Silvio Giraldi, que fez Bailarina na Curva do Lorimar na primeira geração. Então assim, aí começou essa energia, depois a gente começou a participar de festivais, que algumas vezes a gente conseguiu fazer no teatro de verdade, foi através dos festivais que a gente começou a disputar fora, e por sinal, apesar de não termos estrutura, a gente ganhou quase todos os festivais por onde a gente passou, principalmente com o Sonho da Noite de Verão, o Guarani. E aí começou a ter esse tesão, criar público na cidade. Eu acho que o ano de 2000 resgatar pessoas que tinham, né, voltar a fazer. Eu acho que a minha geração acho que teve esse papel de fortalecer o movimento teatral, né, de resgatar pessoas, de fazer um teatro ser visto de uma forma, apesar de sem estrutura, né, a gente alavancou o teatro. Aí começou essa luta pelo teatro de novo, começou algumas ações do movimento cultural para tentar resgatar o teatro. Depois teve o Lorimar fazendo o Teatro do Caos, né? Conseguiu a concessão do terreno, a gente vendia camisa para reforma, eu mesmo participei da obra e foi se construindo ali, depois com a ajuda de lei de incentivo, lei Rouanet e tudo mais. E aí começou, mas mesmo assim até hoje, assim, nós não temos um teatro em Cubatão que seja um teatro de verdade, com toda a estrutura que a gente precisa para fazer um espetáculo, para trazer um espetáculo grande para a cidade, para fazer. E hoje nós temos públicos, né? Tá aí o caminho que foi o Teatro Arena como a Paixão de Cristo. Caminhos também, a gente começou com isso em 2000 mesmo, foi voltar na Correia, primeira, né? Falando um dia Afonso Schmidt, menino Felipe e tal, na primeira intervenção. Texto do Cícero Gilmar Lopes, que faz, acho que quantas edições nós estamos ali? Deve estar na 20ª, 22ª. Das 22 ele escreveu 20 por aí. Sério, eu acho que é importante a gente registrar alguns marcos da história do teatro, dessa coisa do teatro sem teatro, né? E aí passa muito pelo que a gente tem aqui na mesa, nós quatro. A vinda da Célia Olga Benvenuti no projeto Ademar Guerra, ainda na época do Passarelli. Era o projeto 3 Rios. Que aí depois vocês fizeram... A secretária era a secretária do Estado, era Beth Mendes. E aí vocês fizeram a Revolução na América do Sul, que montou ali uma geração de vocês e que foi importante pra caramba. Aí nesse mesmo tempo teve a Revista do Enfio, que eu fazia. Revista do Enfio. Já tinha Magia da Cidade. Já tinha. Tinha o Povo do Casqueiro com o Nicodemos, que fazia uma peça chamada Vida de Campo. Já tinha um movimento de teatro meio incipiente na qualidade, mas já tinha intenção. Para não perder, a transformação do Magia da Cidade em Teatro do Caos, que foi um caminho, que aí era o texto do Marcelo Ariel, com a direção do Messene. O Messene já tinha vindo antes, e aí a gente tem um marco, porque dessa mesma época veio o Beijo no Asfalto. Aí tem esse período, tem a falecida, tem o Gota d'Água falecida. Gota d'Água falecida. Que não eram desse grupo do Lorimar, né, da pessoa do Lorimar, mas que era da Lúcia, que aí vocês trouxeram o Walter Rodrigues. Nossa, grande contribuição. Que o Walter era um diretor de ator, que era fora de série. Aí, para a gente não se perder, teve um negócio muito legal de gerações aqui. Então a gente tinha o povo do conservatório, que eram músicos maravilhosos. Eu até preparei para contar essa história aqui. O Máquina Zero, que foi a grande banda de rock dessa época, dos anos 80, dessa coisa da geração do pop rock e tal, eles tocavam muito Ira. E quem fazia o solo de uma música chamada Mudança de Comportamento era o Cupim, que é o músico que dá nome ao Conservatório Municipal. Sabia disso? Não.
Ele fazia o solo de mudança de comportamento do Ira nos bares, no Crepúsculo, no Sótão. O Ivanildo Rebouças tocava o Pim. E era um músico tão referência desse pessoal de música clássica que ele virou o nome do conservatório. Ele morreu no acidente de moto e virou o nome do conservatório. Então esse povo, que eram os musicistas clássicos, que saíram do conservatório e montaram bandas de rock, eles fizeram um movimento cultural desse lado que não se encontrava com o movimento de teatro. Sim. Era meio separado. Quem juntou mais ou menos esse povo foi o Sonho de Noite de Verão. Que aí a gente começou a se reconhecer como artista cubatense. Então, assim, ué, mas tem gente que faz teatro em Cubatão, mas esses caras que são roqueiros, eles tocam música clássica. Dentro do marco também é Ópera do Malandro. Então, aí o que aconteceu? O Ópera do Malandro foi dirigido pelo Fabiano. Foi fantástico. Fantástico. E que aí fala assim, pô, dá para fazer jogo o povo da música com o povo do teatro. Sim, e aí a gente teve uma experiência maravilhosa com Simão Itaiguara, que a gente montou, que o povo falava que o texto era tão bom que quem tinha escrito era o Cícero, não era eu. Então aconteceram todas essas coisas que criaram uma linha evolutiva no teatro, entendeu, Sérgio? Abriu a cabeça da gente e falou o seguinte, não, a gente precisa ter um teatro, um imóvel teatro. Não, começou a se libertar dessa coisa, sabe, do palco italiano. Para completar essa questão do Simão Itaiguara, foi a junção mesmo, né? Porque aí você juntou eu escrito como ator, representando o teatro, Fabrício, Anderson, a menina... Meu Deus, que a irmã da... Gente, olha, muita gente, enfim, me perdoe. E o Jorjão lá, que era músico de samba, eram os cantores, que cantavam as músicas do Simão Itaiguara, e a banda sinfônica, tocando. Então, assim, foi uma junção muito bacana, né? E outra, eu tinha contando história dos caras. Porque os músicos perguntavam pra gente assim, perguntavam muito pra mim, esses caras são da onde? Então eles, como não acompanhavam, eles não acompanhavam o movimento de teatro. Não tem teatro em Cubatão, tem teatro em Santos e em São Paulo. No ABC, em Cubatão não tem. Então eles reconheceram, pô, existe um movimento cultural, entendeu? E se a gente tivesse feito essa junção antes, tivesse reconhecido como jovem de que aqueles caras da música, que tinham as bandas de rock, tinham a ver com o que a gente fazia. Tinha muita rivalidade. É uma luta por espaço do negócio. Cada um tava com. E aí, mas também tem que destacar, o Cubatão ele é muito de gestores públicos. Então, Edna Lemos Moura foi super importante para esse processo, entre outros, né? A formação do conservatório é super importante, da orquestra sinfônica super importante, e acho que o nosso Edson Carlos Obobril deu a linha. Quando a gente juntou, depois de muita briga, quando a gente se juntou, mostrou uma força. Sim. Tanto da questão política quanto da questão artística. Eu acho que. E aí surgiu essa nova geração, que hoje a gente tem músicos maravilhosos, cara, e tem atores maravilhosos. Vídeo trabalha muito com mas há uma diferença aí, tá? Não querendo retomar essa briga, mas há uma diferença aí, porque o pessoal da música, eles tinham um conservatório. Uma coisa de formação. E nós tivemos algumas iniciativas muito pontuais, nada assim que fosse, né, levado mais adiante. Estou falando da nossa realidade. Sim. Então a gente teve que aprender fazendo, olhando, assistindo, porque nós não tínhamos. Nós éramos meio órfãos nessa parte. Deixa eu fazer uma pontuação disso. Eles tinham a teoria e a prática. A gente só tinha a prática. Porque quando aí veio o Chico de Assis, quando veio esses caras, eles traziam, ficavam aqui 4 horas, 8 horas. A gente aproveitava aquilo, mas basicamente era só prática. Então a gente teve professores maravilhosos. Zé Renato, quando veio para ajudar eles no Gota d'Água. A gente teve professores fantásticos. Eu tive um depoimento aqui, eu tive uma conversa com o
Guarani, o menino Guarani, o autor do Guarani. Sofredinho. Eu tive uma conversa de 30 minutos, a gente tomando café lá no Flórida. Cara, eu falei assim, esse cara me ensinou em 30 minutos coisas. Imagina se eu tenho Mais tempo. oportunidade de beber mais dessa coisa que ele tinha como. Cara, fantástico. Mas a nossa geração fez muita oficina. Fez muita oficina. E além de fazer oficinas, é uma geração que foi buscar informação. Eu lembro que a gente foi assistir uma peça do Abujamra em São Paulo. Contrabaixo. Eu vou assistir o contrabaixo do Abujamra em São Paulo. Era um monólogo que o Abujamra fazia. A gente buscava. A gente é discussão, né? Então, mas esse é o ponto. A gente foi ver Cacilda, Esse é o do Zé Celso. Essa geração da gente, já que a gente estava meio que no relento por enquanto, lembrando o grupo do Coquinho. O Coquinho teve um grupo chamado No Relento por enquanto. A gente buscava, do jeito que dava. Eu dava casaca que tinha. Fazer as que tinha, exatamente. Muito bem, amigos. Vamos caminhando para o final. Apesar que não tem resposta, né? Nós estamos colocando várias informações e tal. O objetivo é que a gente saia com uma carta de intenções, vamos encaminhar e retomar o processo. Eu acho que vários caminhos foram dados aqui, né? Talvez a integração das várias áreas. É uma coisa super importante que a gente não lembrou aqui no nosso papo aqui, que foram os festivais. Os festivais de teatro. Que também não tinham uma coisa assim, por conta de ausência de recursos, por conta de falta da nossa própria organização, a gente também não tinha uma coisa recorrente, né? Uma coisa que tinha um ano, passava uma época, há tempos não temos mais, começa por aí. Mas eu queria citar uma coisa até como proposta mesmo. A gente começou essa conversa como o ator sem teatro, né? E é uma coisa, e é um papo que a gente vem repetindo já há muito tempo, mas precisa colocá-lo finalmente, fazer esse trem andar, né? Está para ser inaugurado um teatro aqui no Anilinas, maravilha. Temos o Teatro do Caos, temos o Encena. Agora tem o do SESI, né? Tem o do SESI, aquele do São não sei que O Brasil está à disposição lá, mas ele não é um teatro, é uma história. Mas é melhor que o bloco. Melhor que o bloco. Então, a proposta é que a gente, enquanto fazedores de cultura, produtores de espetáculos teatrais ou outros espetáculos, comece também a não pensar só, vai ter o Teatro na Linas, beleza, maravilha, bacana, vamos nos apresentar lá, mas vamos para a Vida Esperança, se tiver um espaço lá, sabe? Porque o mais importante para a gente é, sabe, as pessoas saberem que nós existimos. E não só quando tem o Caminhos da Independência, não só quando tem a Paixão de Cristo, nós existimos o ano inteiro. Estamos aqui produzindo e podemos produzir mais se a gente tiver essa coisa de circulação. Então, é como eu deixo aqui como proposta. Agora, por último, para fechar, há uma proposta dos três de retomarem uma proposta teatral. Qual é? Para a gente terminar. Tá, nós, como sempre, nós somos teimosos, né? Nós somos teimosos, nós não temos nesse momento nenhum apoio, nenhum edital que a gente possa estar recorrendo a ele, por enquanto. Mas nós vamos estar iniciando a montagem de novo. Não queriam, eu fui voto vencido, não queria, mas vamos retomar de novo com os filhos da política. Muito bem. Se tem eleição, tem filhos da política. Eu acho que falando dessa questão ainda do ator sem teatro, a gente tem que pensar agora no resgate da cultura cubatense mesmo. No resgate de como que a gente, mesmo sendo difícil, nós sempre produzimos. E eu vim de uma coisa que foi teatro-escola, né? Fazer festivais escola. Eu acho que isso seria legal, uma retomada, né? Talvez um projeto aí retomada do teatro nas escolas e que voltasse os festivais, porque é daí que nasce, nasce a oportunidade para as pessoas estudantis. Os festivais estudantis nascem muitas pessoas boas. Hoje a população é um pouco refém do Teatro do Caos, aí sai do Teatro do Caos, se espalha nos coletivos, nos grupos e tudo mais. Que é um pouco espaço, eu acho, hoje, mas eu acho. E outra coisa, falando de conservatório.
conservatório é uma formação profissional, né? Que você tem toda uma estrutura ali para os músicos. Eu acho que nós precisamos ter uma escola de teatro profissional mesmo, né? Para você ter uma oportunidade de trazer esses caras de volta, né? Trazer um Chico de Assis, o A Fundação das Artes em São Caetano é um modelo ideal para isso, entendeu? Lá a Fundação das Artes de São Caetano, que é da Prefeitura de São Caetano, ela tem um projeto de formação nos moldes do conservatório. Exatamente. Poderia se retomar essa discussão e ir lá e ver como é que funciona isso e tal, e aproveitar o conservatório. O Reginaldo, que é o diretor do conservatório, se coloca à disposição disso. Tem um problema físico de se fazer isso hoje lá, mas do conservatório não suportar, não ter o espaço físico ideal, mas você tendo a estrutura pedagógica, o conteúdo pedagógico, o formato de curso, já é a primeira caminhada para a gente tocar isso e ter um consenso do movimento de que é importante ter essa formação. Exato. E outro, o ator ele não é só dramaturgia, não é só interpretação, né? Ele tem que trabalhar canto, dança, tem toda uma série de trabalhos que, inclusive, o conservatório pode ser um puta apoio para essa formação. E um negócio que não tinha lançado hoje tem redes sociais que o cara tem que trabalhar, porque infelizmente tem que trabalhar. Pode ser parte do conteúdo pedagógico. Muito bem, amigos. Amigos de caminhada, muito obrigado. Valeu. Valeu.